conhecida, palavra que fala da casa do oleiro. Livro do profeta Jeremias, o seu capítulo 18. Eu vou ler até o versículo 6. Esta palavra que é bendita para as nossas vidas, conhecida das nossas vidas, e graças a Deus, até por isso, porque conhecemos esta palavra. É a palavra do Senhor que veio, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, a tua palavra é a verdade. A verdade, ela é absoluta. Nós ouvimos, Pai amado, tantos tentando explicar o que é sobrenatural, e que, pela misericórdia e graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus tem ministrado no nosso coração. Eu te agradeço, Pai amado, nós sendo um povo tão pequeno, mas o Senhor teve misericórdia e olhou para nós, sendo um Deus tão grande, um Deus que controla tudo e todos, um Deus que está sobre a terra, e Ele tem o controle totalitário de todas as coisas. Esse Deus soberano, bendito e poderoso alcança hoje essa igreja, essas famílias, esse povo, e fala conosco, porque queremos e precisamos te ouvir. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por tudo e em tudo, e clamo ao Senhor, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, o profeta Jeremias, a palavra aqui é muito, não necessitaria de muitas explicações até para aquilo que eu comentarei nesse momento. Ele, meus irmãos, o Senhor vem a Jeremias e fala com ele, desce à casa do oleiro. Ele, meus irmãos, rapidamente obedece à voz do Senhor e cumpre, meus irmãos, o que o Senhor tinha ordenado a ele. Quando ele chega, meus irmãos, na casa do oleiro, onde estava sendo trabalhado um vaso, meus irmãos, nós sabemos, tem a figura disso aí nas nossas mentes, de filmes, de conhecimento até prático, de como são feitos os barros, os vasos. Então pega-se um barro, vaso melhor, barro melhor, um vaso de menor qualidade, um barro qualquer, mas enfim, eles são feitos mais ou menos a mesma coisa. Faz um monte, mais ou menos, aquilo começa a ser tratado. Normalmente, meus irmãos, tem uma máquina hoje automatizada, óbvio, que vira, e ele vai sendo moldado, conforme o oleiro quer que ele seja moldado. E Jeremias chega lá e depara-se com essa cena. O oleiro fazendo um vaso. O oleiro remodelando um vaso danificado. Então, meus irmãos, o profeta, ele olha para aquela cena e penso eu que ele deve ter perguntado assim para o Senhor: por que o Senhor me trouxe aqui? O que é que o Senhor quer me ensinar com essa cena? O que é que o Senhor quer tratar comigo, olhando aqui esse remolde aí, esse remodelamento desse vaso danificado? Aí, meus irmãos, o Senhor, Ele olha, meus irmãos, para esta palavra e é muito tremenda a mensagem passada, meus irmãos,
neste texto tão conhecido da igreja. E ele fala para o oleiro que ele, Deus, era a figura do oleiro trabalhando o barro. Era Deus, então, figurando que ele estava moldando o barro, moldando aquele vaso. Meus amados, o Senhor tem falado comigo nesses dias. Eu venho meditando nessa palavra durante a semana. Que muitas pessoas, meus irmãos, não querem ser modeladas por Deus. Muitas pessoas não querem ser remodeladas, talvez, pelo Senhor. Muitas pessoas não querem deixar este, que é o que fala que era o olheiro, era a figura de Deus. Meus irmãos, ele chega e depara com um vaso quebrado e ele fala: para o vaso quebrado, o que é? Ele pega o vaso, refaço de novo e está tudo certo. E eu levanto de novo e faço esse vaso um vaso de honra, um vaso abençoado, um vaso bonito, um vaso que talvez vai decorar um lugar maravilhoso da minha casa, um vaso que talvez venha ao altar, um vaso que talvez tome esse microfone, um vaso que talvez opere alguma coisa aqui na casa do Senhor, um vaso que talvez vai ser usado na cidade, vai ser usado na nação, um vaso que vai ser usado no município, na sociedade indaiatubana, um vaso moldado pelas mãos do Senhor. Um vaso, meus irmãos, que Deus pega e trabalha a vida dele, muda a vida dele, ainda que ele esteja quebrado. Deus é poderoso para colocar a mão e remodelar e refazer a vida, então, deste vaso. Meus queridos, as pessoas hoje não entendem isso e acham, meus irmãos, que estar nesta porção é muito difícil. Acham, meus irmãos, que estar nessa porção da tratativa de Deus para a sua vida, das emendas de Deus para a sua vida é muito difícil. Que receber de Deus a direção para a tua vida é muito difícil. Que receber de Deus a forma que Ele tem de conduzir a sua vida é muito difícil. Que receber a direção que vem daquele que conhece é muito difícil. Quero te dar um recado. É melhor que você esteja nas mãos do oleiro que te conhece, que te formou, que te levantou que te criou, que te formou ainda no ventre da sua mãe, que teceu cada célula do teu corpo, que cada tecido do seu organismo, tudo foi criado por Deus. Então Ele te conhece. É muito melhor você ser moldado por Deus do que você sair e dizer: eu quero ser moldado por alguma outra coisa. Querido, querida, você não pode sair da presença de Deus, porque Ele te escolheu. Ainda que esse vaso esteja sendo duro, o remodelamento, a mudança, a transformação, querido, a melhor coisa a você fazer é você estar na presença de Deus, porque Ele vai pegar esse vaso, ainda quebrado, destruído, sem forma, informe, Ele vai fazer um vaso abençoado e tremendo para a glória de Deus Pai, porque Deus nos chama para ser vaso de honra. Aí, meus irmãos, nós pensamos assim: pastor, mas isso não é muito difícil? Queridos, pelo menos eu, da minha boca vocês nunca ouviram que para ser crente é coisa fácil. Da minha boca não. Vocês nunca ouviram que você vem para Cristo, vem para essa igreja e aqui só tem maravilhas. Nunca ouviram.